A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, e você também que ainda não, que nos assiste, mas que ainda não é um aluno frequente da EBD, né? Estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Esse departamento é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez contribuindo com este trabalho tão importante, né? Hoje nós falaremos da lição de número 8, né? Ela que tem por título A Realidade Bíblica do Trabalho. E as lições deste trimestre, elas estão tratando assim de temas de suma importância na vida do cristão, né? Fé, salvação, santificação, casamento. Mais na frente vai falar também sobre finanças, né? E todos esses temas a partir da perspectiva bíblica, né? A respeito deles, nos mostrando aí qual deve ser a nossa conduta e posicionamento acerca desses temas tão importantes. E no podcast de hoje nós falaremos do tema que é mais do que apenas uma atividade para ganhar dinheiro, como muitas pessoas acham, é também uma oportunidade para expressar os nossos dons, né? Servir a Deus e aos outros e viver em conformidade com os princípios de justiça e dignidade. E para falar desse tema tão importante para nós, está aqui comigo o irmão Mateus e o irmão Everton, que além de se apresentarem agora, vão também fazer já a leitura do texto base da lição. A paz do Senhor, meus amigos. A paz do Senhor, queridos professores, queridos alunos, estamos aqui em mais uma oportunidade no podcast EBD em Síntese. E nessa oportunidade, já vamos ler o primeiro trecho da palavra do Senhor, que fica em Colossenses, capítulo 3, versículos do 22 ao 24. Diz assim o versículo 22: Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Paz do Senhor, querido irmão Everton, a paz do Senhor, irmão Cleanto, mais uma vez aqui, né, nessa tribuna ou nessa oportunidade que o Senhor nos dá de falar sobre um assunto tão importante. É o assunto, talvez um dos assuntos mais importantes, caros ao cristianismo, que é o trabalho. E o cristianismo, ele sempre envolve trabalho, seja o trabalho na obra do Senhor, seja o trabalho na vida secular. Mas para não fugir aqui do que combinamos, eu vou ler aqui o texto que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 12, que diz o seguinte: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Meus irmãos, então vocês podem verificar, tanto no texto que o nosso irmão Everton leu, que está lá em Colossenses, quanto em Tessalonicenses, que há importantes ensinamentos. E talvez um dos principais ensinamentos, e nós vamos nos deter de agora em diante, talvez seja o exemplo dado pelo trabalho. Principalmente aqui Paulo, né, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo também foi um exemplo, né, no trabalho, ele foi experimentado nos trabalhos, né? E talvez a autoridade maior não seja um cargo ou uma autoridade diretiva para com servos, mas talvez a autoridade do exemplo, né? Não é porque eu estou num cargo elevado que eu não devo trabalhar. Antes, contudo, isso é um pré-requisito, o trabalho para estar em algum cargo. Amém? Amém. Então, antes de iniciarmos pelo tópico 1, vamos ler aqui rapidamente
os objetivos desta lição, né, para este domingo. Primeiro é mostrar a perspectiva bíblica do trabalho, saber qual é a relevância do trabalho e ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho, né? Esse tema nós já conversamos aqui, que é um tema de suma importância para a vida do cristão. Então, querido professor, aproveite essa oportunidade para esclarecer as dúvidas, para trazer aí conexões com textos bíblicos que tratam a respeito do trabalho e para explicar para o seu aluno biblicamente a importância do trabalho na sua vida secular e na vida cristã. E o tópico 1 desta lição tem por título A Perspectiva Bíblica do Trabalho. E para falar sobre trabalho, querido professor, eu acho muito importante você definir o que é o trabalho. E se nós fizermos uma análise aí etimológica da palavra, nós vamos ver que ela deriva do latim tripalium, ou trípalos, que era uma ferramenta de 3 pernas que imobilizavam os cavalos e bois para eles serem ferrados, né, ali marcados com aqueles selos que a gente já costuma ver nos gados. E curiosamente, esse termo, ele também era um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, né, que originou aí o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Então, a partir disso, nós podemos ver que o trabalho ele tem uma conotação negativa, né? E a bem da verdade, na sociedade, nós podemos perceber isso. Facilmente encontramos pessoas que dizem frases como, ah, não aguento mais trabalhar, ou meu trabalho é muito cansativo e monótono. Isso já virou até filme, né? Inclusive, professor, aí como uma forma de gerar mais identificação com o seu aluno, pergunte em sala quem já assistiu o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Normalmente, todos os jovens aí já viram esse filme pelo menos uma vez na escola, né? Ele retrata como o homem é considerado apenas um objeto numa linha de produção, que precisa ali se desdobrar, né, para atender todas as demandas. Ou seja, o filme ele passa essa ideia de quão árduo é o trabalho. E o próprio autor da lição, ele vai falar sobre esse significado negativo, né, que o trabalho ganhou ao longo da história. E aí, isso nos leva a uma pergunta, que você, professor, pode desafiar o seu aluno também. A instituição do trabalho, ela foi uma punição de Deus em relação à queda? É preciso, professor, que você esclareça isso para o seu aluno, porque muitos podem achar que sim, né? Dada toda essa significação do trabalho que os filmes, ou até mesmo as pessoas ao redor daqueles jovens, os jovens aí da sua classe, escutam, eles podem confiar, né, ou acreditar que o trabalho, de fato, foi uma punição de Deus em relação ao pecado de Adão e Eva. Mas a resposta é que não. O trabalho, ele não é uma punição. O nosso Deus, ele é o próprio exemplo disso. Você começa a ler Gênesis 1 ali, 2, você vai vendo a criação, né? Ele foi o primeiro trabalhador. Ele criou os céus e a terra e tudo que existe, né? Tudo que vemos hoje é fruto do trabalho de Deus. E quando ele cria o homem, antes do pecado de Adão, né? Antes da queda, e até o autor ele faz essa divisão, né? O autor da lição, antes da queda e depois da queda, o homem ele é incumbido da função de cultivar e guardar o jardim. Isso está lá em Gênesis 2, capítulo 15. Adão também tinha a missão de dar nome aos animais, né? Há quem diga que Adão foi o primeiro tabelião, né? Porque foi o primeiro cartório ali de registro do nome de todos aqueles animais. Isso está lá em Gênesis 2, 19 ao 20. Então, o que nós podemos ver é que mesmo antes da queda, o homem já tinha um trabalho. Portanto, o trabalho em si, o significado de trabalho, né, a forma como ele foi concebido não é, de fato, uma punição, mas o trabalho árduo, sim. Após a queda, por causa aí da desobediência de Adão, né, de Adão e Eva, o primeiro casal, né, os nossos pais, a terra foi amaldiçoada. E o homem, por toda a vida, teria agora que trabalhar arduamente para tirar da terra o seu sustento. E aí eu queria ler rapidamente aqui Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 19, que retrata exatamente esse ponto. Vamos ler então. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui a gente consegue ver Deus incumbindo Adão, né? Dizendo para ele agora que o seu trabalho seria árduo. Ele não seria mais um cultivador ou coletor, né, dos frutos daquela terra. Agora ele teria que plantar. Adão, ele morava, né, num jardim maravilhoso, né, plantado por Deus. A terra era sadia, não produzia espinhos, nem ervas daninhas, né? Ele podia comer ali sem esforço algum.
e ele cultivava o jardim tranquilamente. Estava, como a gente bem diz, no paraíso, né? Mas por causa do pecado, ele foi expulso desse paraíso. Agora ele teria que cultivar a terra, esperar as árvores crescerem, para então tirar o seu sustento. E antes de ter os frutos, né, eles deveriam viver ali à base de grãos. Os espinhos e as ervas daninhas, eles iriam dar mais trabalho para o homem obter ali um bom rendimento da sua terra. E é a partir daí que os homens agora precisam lavrar a terra, caçar, pescar, não só para sobreviver, mas também para sustentar as suas famílias. Então, professor, eu acho importante que você esclareça para os seus alunos que o trabalho em si ele não foi uma punição de Deus, mas sim o trabalho árduo que conhecemos hoje. Até porque a própria Bíblia ela traz diversas referências valorizando o trabalho. O apóstolo Paulo fez isso em algumas vezes, né, nas suas cartas e epístolas, como o próprio exemplo foi lido aí o texto base, né, em Tessalonicenses e também em Colossenses. Então você aproveita esse momento para apresentar algumas dessas referências. Amém? Amém, irmão Cleanto. Você tocou num assunto muito importante, que é justamente a visão que o mundo dá ao trabalho. Infelizmente, Satanás, assim como em todas as outras áreas da vida, ele tenta realmente reverter tudo que é digno para o ser humano, inclusive no que diz respeito ao trabalho. O Senhor Deus tinha um projeto para o homem. É tão verdade que quando olharmos para a nossa lição, e é sempre importante que o professor esteja acompanhando quais são os objetivos da lição, o professor vai conseguir verificar que há uma divisão, o trabalho antes e depois, né, da queda. Mas o interessante é que antes da queda, o trabalho já existia e foi atribuído por Deus. Então, nós podemos ter como primeira premissa de que o trabalho ele é um trabalho atribuído, um trabalho designado. Assim como o irmão Creanto leu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E logo depois disso, ele vai falando quais são as atribuições do ser humano. Uma dessas atribuições, obviamente, era trabalhar. E há uma importante citação de Martim Lutero que diz que não há ocupações pequenas. E eu acho que justamente daí também vem alguns ditados como que o trabalho dignifica o homem, mas na verdade o que dignifica o homem é o ser a imagem e semelhança de Deus. Assim como está descrito em Gênesis capítulo 1, 26, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o que muda com o pecado não é a maldição somente do trabalho, mas as dificuldades que foram acrescentadas ao trabalhar. A Bíblia fala que houve uma maldição. Não é que o trabalho ele foi anulado, como alguns tentam crer. Há uma ideia muito difundida no mundo que o trabalho pesado é indigno, que aquele que ara uma terra ou aquele que varre um chão tem um trabalho indigno, quando na verdade, à luz das Sagradas Escrituras, todo trabalho é digno, desde que o façamos lembrando da nossa imagem, da nossa semelhança. E lembrar da nossa imagem e semelhança é lembrar de glorificar a Deus através do nosso trabalho. Isso me lembra o que está descrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5, que eu tomo a liberdade de ler. Diz o seguinte: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, veja bem, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E aí tem uma importante lembrança aqui, que é, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. É importante nós atentarmos aqui que existe uma vontade de Deus específica. E a vontade de Deus no que concerne ao trabalho é que o homem trabalhe. E não como a servindo aos homens, porque se o homem atentar e empreender esforços no seu trabalho somente para servir ao homem, algum dia ele acordará e vai dizer, como o próprio Salomão dizia, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se a gente for ler o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que o trabalho, tudo é vaidade, porque tudo passa, mas isso tudo segundo a visão humana. Ou seja, se eu não tenho temor e tremor, como aqui está descrito, e se eu não trabalho
como trabalhando para Deus e servindo ao Senhor, tudo se esvazia, não há finalidade no meu trabalho, eu simplesmente cruzo os braços, cruzo as pernas e fico em casa, não saio para trabalhar. Quando, na verdade, a vontade de Deus é que haja o trabalho. Então, quando alguém disser, o trabalho ele é indigno porque é puxando uma vassoura, puxando um lixo na rua, ou o trabalho é indigno porque é um trabalho que trabalha somente com intelecto, com estratégias. Não, todo trabalho é digno. E o trabalho ele precisa ser visto como uma vocação divina, um chamado de Deus. Há um propósito no trabalho. E Deus não fez uma vida para as férias. Deus não criou o homem e colocou ele no jardim como se estivesse passando as férias e só depois da queda ele veio a trabalhar. Não, de fato, como já compreendido, o homem ele sempre trabalhou. A única coisa que mudou é que espinhos e cardos, como está descrito lá em Gênesis, foram adicionados ao trabalho. Ou seja, o suor da testa precisa realmente ser expirado, porque com dificuldade o homem tira o sustento da própria terra. E, meus irmãos, precisamos ter em mente isso. Em um primeiro momento, eu acho que esse comentário deve ficar muito claro para a sua sala, de que nós servimos não como servindo à vista, né? Como está descrito no versículo 6 aqui, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O trabalho. Então, nós não estamos nessa vida passando férias ou viajando, né? Nós estamos a trabalho. Nós temos um propósito, e esse propósito é dirigido, atribuído por Deus. Amém? Amém, professor Matheus Lins. É isso mesmo. Comentário de extrema importância e nos faz pensar em que quem trabalha, até que seja de uma forma simples, né, deve agradecer a Deus. É através do trabalho que obtemos sustento e mantemos a nossa casa. Deus é quem nos dá a oportunidade e ideias para evoluirmos onde trabalhamos. Então, meu amado irmão, meu amado professor, temos que enfocar os nossos alunos que eles coloquem Deus dentro dos seus planos profissionais. É sempre importante que em todas as nossas tomadas de decisões, seja ela profissional, né, da forma pelo lado estudantil, né, pelo lado de uma decisão muitas vezes que pode mudar a tua vida, você consulte a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. É o que está escrito, né, no trecho da Bíblia em que lemos lá em Colossenses capítulo 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as suas tomadas de decisão. E agradecer a Deus pelo trabalho. O trabalho, Deus, ele não compactua com a ociosidade. Deus não teme pela ociosidade, né? Assim como foi dito pelo professor Matheus Lins, devemos sempre agradecer a Deus em todos os momentos. E hoje, caro professor, você deve enfocar o seu aluno de que as oportunidades a qual Deus a colocar, né, na vida dos seus alunos, eles devem agradecer, porque se vem de Deus é para edificação, para prosperidade na vida deles. Então a lição é bem clara, né? Devemos sempre enfocar a realidade do nosso trabalho, puxando pelo nosso lado cristão, baseados na palavra de Deus e tendo em mente a importância de que Deus é o supridor de todas as coisas, Ele é que nos dá ele é quem nos dá os nossos mantimentos, inclusive provenientes do nosso trabalho, do suor do seu trabalho, que gera também responsabilidade. É um aspecto responsivo por parte de nós, né? Trabalhar e manter daquele trabalho, o suor do nosso trabalho, ao qual Deus já proveu o nosso sustento, sustento das nossas famílias, de entes que dependem de nós. Então, caro professor, você deve abordar isso com o seu aluno, né? Tudo que foi dito aqui pelo professor Cleanto, pelo professor Matheus Lins, e a gente deve colocar em prática na lição número 8, ao qual fala da importância sobre o trabalho. O trabalho, posso considerar que o trabalho também é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, e nós devemos agradecer a Ele por todas as oportunidades que Ele nos apresenta. Amém? Amém, meus irmãos. E nós estamos aqui já nos encaminhando para o tópico 2, né? Porque senão a gente vai passar o tempo todo aqui falando sobre trabalho, né? A gente precisa cumprir o horário. E o tópico 2 ele tem por título A Relevância do Trabalho.
E aí eu pergunto a vocês, será que o trabalho tem relevância na nossa vida? O trabalho, né, se você pegar a situação da maioria dos brasileiros, por exemplo, é onde passamos um terço do nosso dia. Das 24 horas que nós temos, pelo menos 8 horas nós passamos no trabalho. Né? Fora as pessoas que fazem hora extra, que tem horário de almoço, que essas 8 horas acaba virando 9, 10 horas. Né? E é dentro desse ambiente de trabalho. E isso evidencia sua relevância e mostra a necessidade que temos de dar bom testemunho nele. Porque nós somos cristãos, nós precisamos resplandecer aí a glória de Deus. Né? Muito provavelmente, querido professor, boa parte aí dos seus alunos já trabalharam ou estão trabalhando, né? Então, eu sugiro que você questione a eles. Vocês dão um bom testemunho no seu trabalho? É muito importante que o jovem entenda essa missão. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Devemos fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Eu tenho certeza, aqui, meus amigos professores, que vocês em algum momento já ouviram a pergunta: Você é evangélico? E aí, essa pergunta ela vem sempre associada de uma outra pergunta, né? A gente diz, sim, por que você perguntou isso? Aí eles respondem, porque você tem algo diferente. Ou porque você é diferente das pessoas, das outras pessoas. Então, o bom testemunho, ele é uma missão nossa, de fato. Né? É interessante que ele ultrapassa aí as barreiras da nacionalidade. Eu estava viajando com minha esposa recentemente e a gente estava em outro país. E enquanto eu estava indo buscar o carro, ela me esperava na frente de um restaurante e um segurança do lado do lugar do restaurante abordou ela e perguntou: Você é evangélica? E ela respondeu que sim. E fez aquela pergunta clássica: Mas por que você perguntou isso? E a resposta foi justamente essa: Porque eu vi que você era diferente. Então, dar um bom testemunho não é uma questão geográfica, né? Não podemos ser hipócritas e achar que, nós somos um tipo de crente na igreja, na frente ali do meu pastor, na frente dos meus amigos, mas em casa ter atitudes que não condizem com o evangelho, né? Nós devemos ser e agir como crentes em qualquer lugar. Assim, obviamente, precisamos ter uma conduta condizente com a vida do cristão no ambiente de trabalho também. E eu me lembro aqui de Daniel, né? Quando ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, ele foi levado como um dos jovens mais inteligentes de Judá, para que ele pudesse servir na corte do rei. E o rei da Babilônia, então, ele determina que fossem servidas ali a Daniel e aqueles demais jovens cativos as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Mas Daniel, todos sabem, ao invés de ceder, ele propôs no seu coração ali não se contaminar com essas iguarias, nem mesmo com o vinho que aquele rei bebia. E ao invés de aceitar aquilo e talvez almejar aí um cargo maior na corte, ele não hesitou em recusar esse banquete. E a história de Daniel todos conhecem aí, né? Muito frutificou no reinado de Nabucodonosor e em outros episódios aí da sua história. E um outro personagem que não permitiu que as circunstâncias ali do ambiente, né, do seu trabalho, o levassem a pecar contra Deus foi José. Enquanto ele estava ali como escravo de Potifar, né, os irmãos já conhecem bem a história também, ele foi perseguido pela esposa do seu senhor, até o ponto em que ele precisou correr, né, fugir daquela situação, para que não pecasse contra Deus. E a Bíblia vai dizer que José, ele prosperava em tudo que ele realizava. Até mesmo na prisão, o chefe do cárcere entregou a administração da prisão nas mãos de José. Está lá em Gênesis 39, 22. E o texto vai dizer que com mais nada, aquele carcereiro, né, aquele chefe do cárcere se preocupava, pois tudo corria bem sobre a administração de José, pois o Senhor estava com ele. Então, podemos ver claramente que aquele que permanece fiel a Deus no seu trabalho, em tudo ele prospera. Não precisamos nos render aí aos princípios mundanos ou às facilidades propostas, né, no trabalho para crescermos. Talvez alguém erroneamente possa achar que sair com o pessoal do trabalho ali após o expediente para um churrasquinho ou para uma festinha qualquer, onde é um ambiente que haverá bebidas, música ao vivo. Não é, isso não é nada. Isso aqui é só, eu estou só confraternizando. Isso pode levar a pessoa a achar que por participar desse ambiente, se confraternizar com aquelas pessoas, isso de alguma forma abrirá as portas para uma promoção, por exemplo, né, para alcançar um cargo melhor. Mas é um ledo engano. Deus espera de nós fidelidade em todo lugar. José ele poderia ter cedido aos encantos da esposa de Potifar, em troca ali talvez de quê? Proteção, promoção, né? Ele era escravo, mas ele permaneceu fiel. E Deus honrou a sua fidelidade e ele passou de escravo a governador do Egito. Então, querido professor, é que possamos permanecer, você possa passar essa ideia para o seu aluno, né, de permanecer fiel no nosso trabalho, que não nos deixemos levar por essas facilidades, entre aspas, né, que nos são propostas.
Amém? Amém, irmão Cleanto. Como vimos, né, no tópico 2, talvez o principal que a gente precisa deixar claro é que nós somos um testemunho, né? Talvez nós sejamos a única Bíblia que muitas pessoas terão acesso, né? Então, isso é justamente o que nos torna relevantes ao mundo. E isso também é um dos propósitos de nós cristãos ainda estarmos aqui, né? Sermos testemunhas, testemunhos vivos da mão de Deus ainda sobre a terra. Mas já passando para o tópico 3, em razão do tempo, o comentarista ele vai trazer conselhos a respeito do trabalho. A bem da verdade, nós já comentamos e já tecemos alguns comentários. Mas, meus irmãos, entrando um pouco para a parte didática do que você precisaria trazer para a sua aula, é bom lembrar para o aluno que as pessoas geralmente, quando se conhecem ou se apresentam umas às outras, três perguntas básicas são feitas. A primeira é: qual é o seu nome? Você está conhecendo uma pessoa, você pergunta: Fulaninho, qual é o seu nome? Quem é você? E a segunda pergunta é: de onde você é? Né? Geralmente as pessoas perguntam quando estão conhecendo umas às outras, de onde você é? Mas a terceira pergunta, muito importante, que geralmente todo mundo faz e que certamente você já deve ter pensado agora é: o que você faz? Então, meus irmãos, veja que o que fazemos faz parte da nossa identidade. Assim como o nome, de onde somos, o que fazemos faz parte da identidade. E quando fazemos do jeito certo, nós conseguimos ter prazer no nosso trabalho, porque não servimos como servindo a homens, mas servindo a Deus. Então, é necessário você passar para o aluno que o trabalho é mais do que uma carreira, é realmente um chamado divino, é uma chamada, é a vocação divina para o ser humano. E, meus irmãos, nós precisamos deixar claro para os alunos que os alunos eles não devem estar influenciados pela cultura. Apesar de vivermos no mundo, nós vivemos uma contracultura, que é a contracultura do céu, a contracultura cristã. Não é necessariamente porque a cultura diz que determinado trabalho deve ser o certo, que o seu aluno deve optar por aquele trabalho. E aqui eu falo que isso tem a ver com a didática, porque, por exemplo, nos anos 70, acho que até Cleanto pode falar melhor, houve uma grande crise, porque haviam muitos engenheiros desempregados. Lá na década de 50, a era aí da indústria e tal, pela própria cultura da indústria, muitas pessoas se formavam engenheiros. Só que o que que acontece? Na década de 70, tinham muitos engenheiros desempregados ou assando pão num McDonald's, nem sabia, nem sei se existia McDonald's na época, mas estavam fazendo outros trabalhos que não a engenharia. Então a gente precisa compreender que não necessariamente o nosso trabalho tem a ver com que a cultura ou com que a situação do mundo está nos requerendo, né? Não é a necessidade necessariamente que nos faz optar pelo trabalho que vamos exercer, mas sim uma questão de vocação. Será que esse trabalho está dentro ou está no centro da vontade de Deus? E é interessante que há pelo menos dois momentos importantes na vida de um ser humano, que a questão da vocação se torna uma crise, que é justamente na adolescência e na meia-idade. Quem não lembra na adolescência, lá com seus 17, prestes a completar 18 anos, e talvez você tenha alunos nessa idade, né? Por isso que a didática de trazer esse tema para a aula, né, como muito relevante, falar sobre vocação, sobre trabalho, né? Quem não lembra da pressão que era exercida, né, dos nossos pais? Olha, você tem que ser alguém na vida, você tem que escolher qual faculdade que você vai fazer. Olha, gente aqui dentro de casa, menino meu tem que estudar ou trabalhar. Quem nunca ouviu essa expressão, não é verdade? Então, os jovens se veem pressionados para decidir quais habilidades e conhecimentos devem adquirir para usar no futuro. E na meia-idade, é uma outra crise. Nós aqui, né, Everton e Cleandro, já completando os 30 anos, às vezes podemos nos questionar, mas rapaz, será que é isso mesmo que eu queria fazer? Meu Deus do céu, será que eu não perdi tanto tempo numa profissão? E aí entra a parte da aptidão e das habilidades. Porque existem habilidades motivadas e as habilidades não motivadas.
E aí, muitas vezes, Satanás se utiliza dessas habilidades não motivadas para gerar seres humanos frustrados. Porque o trabalho correto, o trabalho que está no centro da vontade de Deus, é uma habilidade bem exercida e bem motivada. E a motivação maior tem que ser glorificar a Deus. E muitas vezes as pessoas acabam se candidatando a cargos para os quais não têm habilidade. Dentro da igreja, por exemplo, você pode ser muito bom ensinador, você pode realmente ser um amante das Sagradas Escrituras, ter algumas habilidades, mas não é bom com gente, ou não é bom com gerir problemas. E talvez o serviço cristão integral não seja para você. Apesar de você ter algumas habilidades, você não tem todas as quais lhe colocariam no centro da vontade de Deus. E aí a gente também já precisa deixar claro que servir integralmente, né? Existe uma ideia de que o trabalho digno é só aquele trabalho que é dentro da igreja, como se fosse proibido trabalhar fora. E tem muita gente que cruza os braços e diz, não, eu vivo aqui segundo a vontade de Deus, Deus é quem me sustenta, eu não vou atrás do meu trabalho, não. Mas nós devemos fazer uma análise sóbria sobre nós mesmos, o que podemos ou não fazer e devemos agir em conformidade com as nossas habilidades. Então, é uma introspecção. Eu vou olhar para dentro de mim e você vai provocar o seu aluno a fazer isso, olhar para dentro de si, conseguir captar as habilidades que ele tem e talvez Deus já o esteja direcionando para o centro da vontade dele. Amém? Então, meus irmãos, a verdade é que, antes de mais nada, na verdade, eu gostaria de ler Salmo 128. Esse texto é muito importante. Veja só, diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ora, se um homem ele é bem-aventurado, significa que ele tem a bênção de Deus. E comer do trabalho, dos frutos do seu trabalho, é uma bênção de Deus. E Deus torna o homem feliz por poder ter o prazer de comer do fruto do seu próprio trabalho. Então veja que Deus, ele é um Deus que trabalha, né? A gente precisa trazer isso para o aluno. Então, recapitulando, precisamos trazer para a didática da aula, a questão da vocação, o entendimento de que o trabalho é uma vocação divina, um chamado divino. Nós precisamos trazer também para o aluno de que trabalhar faz o homem feliz, porque faz parte da sua identidade, quando, obviamente, o trabalho está dentro do centro da vontade de Deus, e também lembrar que Deus é um Deus que ainda trabalha. Deus ele não criou o universo, cruzou os braços, estirou as pernas e ficou olhando o mundo e vendo o desenrolar da sua criação. Não. Existe toda uma obra. Quando a gente pensa, por exemplo, na salvação, é uma obra do Senhor a salvação. Quando a gente pensa que Deus ele está agora mesmo trabalhando nas providências, quando a gente vê que Deus está trabalhando, respondendo às orações. Então, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus que trabalha, então o ser humano também precisa trabalhar. Amém? Então, traga isso para o seu aluno, tente discutir sobre essa questão de vocação. Talvez o seu aluno esteja passando por um momento de crise, a crise da adolescência. Ou talvez ainda na sua sala tenha algum aluno de 28 anos, 29 anos, 30 anos, que ainda não casou, mas está trabalhando, ou talvez esteja até casado, mas está trabalhando e com aquela crise de meia-idade. Meu Deus, será que eu estou perdendo tempo? Será que minha vocação não é outra? Tente trabalhar com essas habilidades, tente fazer o aluno se questionar. Eu acho que a escola bíblica dominical está aí para isso, trazer a compreensão do aluno que nós somos cristãos e vivemos no mundo e que precisamos trabalhar tudo para glorificar a Deus. Então, qual a melhor maneira de encontrar as nossas habilidades, as nossas aptidões e realmente nos colocarmos dentro do centro da vontade de Deus? Amém? Isso é muito importante. Amém. Querido professor Matheus Lins, foi muito bem quando fala sobre a questão de não devemos fugir da nossa responsabilidade. Nós somos cristãos, nós temos ali o temor de Deus em nossas vidas. E desde o início da lição, que estamos falando sobre o trabalho é dom de Deus, é dádiva de Deus, nós já estamos partindo aqui para o final no tópico 3 da lição. Querido professor, eu queria que você enfocasse ao seu aluno que ele
tem que ter, já desde cedo, a responsabilidade para seguir a sua vida. Ali temos a adolescência, né? Como o professor Matheus Lins falou sobre as dúvidas, né? Da questão vocacional, mas eu acho que, antes de tudo, passar para o aluno que tudo em que ele for fazer, ele consulte ao nosso Deus, o qual é provedor de todas as coisas. Assim como podemos pegar até o exemplo de Jesus, né? Jesus valorizou o trabalho, sendo ele o próprio carpinteiro, pegando ali já o pai dele como exemplo naquela atividade a qual exercia. Então, Jesus, vendo aquilo, decidiu também fazer igual o pai, tendo o pai dele como referência, e seguiu a profissão de carpinteiro. Então, devemos ser como Jesus, devemos ter referências nas nossas vidas, e acho que a maior referência que devemos ter e passar aos nossos alunos é que Deus é o nosso provedor, o qual, em tudo que formos fazer, fazermos para a glorificação do nome do Senhor. E outra, quando conseguimos a bênção de ter aquele trabalho, o qual o Senhor nos concedeu, honrar o nome do Senhor. Nós não devemos somente honrar o nome do Senhor dentro da igreja. Nós somos testemunhos, nós somos a Bíblia ambulante, né? Ao qual as pessoas olham para nós e elas conseguem enxergar a luz do Evangelho nas nossas vidas. Assim, nós temos vários exemplos, inclusive, caro professor, você pode passar até exemplos aos alunos sobre pessoas que conseguem se aproximar de Deus olhando e convivendo com você, que é crente, que tem ali apologética cristã intrínseca em suas vidas, e essas pessoas conseguem enxergar que você é diferente. Então, você trabalha com elas, né? Chega até a certas oportunidades em que você consegue evitar alguns convites, e as pessoas até não querem convidar você para tais situações, porque sabe que você é um crente, sabe que você não compactua com determinados convites, determinados lugares. Então, isso é ver a luz do Evangelho nas suas vidas. E já partindo para as minhas considerações finais, quero já agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no podcast EBD em Síntese para tratar de assuntos da Palavra de Deus, bem como a realidade do trabalho, né, compactuando ali com a Palavra de Deus. Para mim é uma honra e espero, caro professor, que você aproveite as dicas, as orientações que foram descritas, faladas aqui nesse podcast, e que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Deus os abençoe. Amém, queridos professores. Esse tópico ele é o tópico mais livre, né, da lição. Vai falar sobre conselhos, então dá para falar de muita coisa. E o que eu tinha pensado aqui em falar já foi bem falado por vocês. E eu queria só, ratificando o que Lins falou, a respeito dessas pessoas, né, que usam a obra de Deus como justificativa para não ir atrás de emprego, né? Tem pessoas que estão no matutino, no trabalho que acontece ali por volta de 11 a meio-dia, no círculo de oração da tarde, nos cultos à noite, no evangelismo, na comissão de visita, em mais de 2 grupos de louvor, entre outras atividades, absorvendo ali todo tipo de responsabilidade para se ocupar. E por causa disso, elas dizem que não há tempo para o trabalho, somente para Deus, né? É aquilo de Deus me sustenta, eu não preciso ir atrás de trabalho, meu trabalho é para o Senhor. E é preciso esclarecer que trabalhar para o Senhor é maravilhoso. Ninguém está falando sobre isso aqui. Isso é inquestionável. Mas é preciso ter bom senso, né? Não se pode usar essa ideia de estar 100% envolvido no trabalho do Senhor a ponto de não buscar estudar, se especializar e trabalhar. Porque atitudes como essas, elas não atrapalham só a pessoa, como também a obra. Pois quem abraça aí todas as responsabilidades sem avaliar a real condição de tomar conta daquele determinado serviço, ele acaba negligenciando outras tarefas. Talvez Everton já está ocupado ali, de repente, com um órgão de louvor, com professor da EBD, secretário, entre outras atribuições. Aí alguém diz assim, Everton, você poderia fazer tal coisa? Aí ele tem que parar e dizer, Senhor, se eu abraçar mais essa responsabilidade, eu vou ter condições de dar a mesma atenção para as demais ou eu vou negligenciar outra? Ah, não, se eu fizer isso, eu vou ter que negligenciar a escola bíblica dominical, eu não vou conseguir me preparar para as aulas. Então é melhor que você não pegue. O crente, ele tem que ter esse bom senso, ele tem que entender quais são as suas reais condições, porque senão a obra também vai sofrer por essa escolha. Muitas vezes o pastor que ele convocou, ele não tem essa noção se você vai ter condições ou não. Ele está lhe dando a oportunidade e você precisa ter maturidade para poder falar sobre isso. Então não tem como se dedicar a todos os serviços com qualidade, né? Você precisa ter realmente esse bom senso.
E os próprios pastores, né, eles instituem aí liderança de departamento nas igrejas porque eles sabem que é muita coisa para eles tomarem conta sozinhos. Então, se essa pessoa, né, não for alguém que tem um chamado ali para viver para a obra como um missionário ou um pastor em regiões ali que exigem uma vida totalmente dedicada à obra, será tolice se encher de todas essas responsabilidades possíveis, né, todas que você puder ali abraçar e negligenciar a necessidade de trabalhar, né? Afinal, nós precisamos constituir família. A nossa família, ela precisa de um provedor. Deus, ele é o nosso provedor, mas ele também determinou que devemos colher o fruto do nosso trabalho, né? O próprio Paulo, ele escreveu, foi lido aqui já em 2 Tessalonicenses 3, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Ele exortou aquele povo para que, a partir do seu trabalho, eles comessem do seu próprio pão, para que não fossem como carga para os demais irmãos, né? Então, veja que a obra, ela não é justificativa para se eximir da responsabilidade de trabalhar, com exceção dos casos que eu já comentei. E aí, como considerações finais, eu trago à memória, né, Colossenses 3, 22 e 24, que vai falar sobre se dedicar para o trabalho como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Em tudo que colocarmos a nossa mão, nós devemos fazer o nosso melhor, né? Se o seu ministério é o ensino, dê o seu melhor, permita-se desgastar pelo reino, né? Você pode não ser o melhor professor da sua classe, mas você será o melhor dentro das suas condições. De nada adianta, né, ser o melhor se o objetivo é o reconhecimento dos homens, é receber o elogio de alguém. Deus, ele olha para o coração. Qual a sua intenção em se dedicar? Né? Ser o melhor para obter o reconhecimento ou o elogio de alguém? Ou é porque tudo é para a glória de Deus? Então, professor, esclareça esses pontos, a importância de nos dedicarmos a tudo que fizermos, né? Pois esta foi a ordem de Deus, porque, como disse Paulo, devemos fazer como se fosse para o Senhor. É muito bom quando o crente ele se destaca em um ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, porque tudo isso chama a atenção para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos, né? Ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então, eu desejo a você, querido professor, uma excelente aula. Aproveite, como já foi dito aqui, as dicas e os insights apresentados neste podcast. E eu espero ver você no próximo episódio. Deus te abençoe e até lá. Amém, querido professor Cleanto, querido professor Everton. Já me encaminhando aqui para o final, não há muitos adendos, não há muitos comentários a se fazer. Mas só um alerta, né? Infelizmente, o mundo ele dá o valor ao trabalho, ou mede o valor do trabalho pelo quanto ele paga, né? Talvez uma pessoa seja mais importante pelo quanto ela tenha na carteira. Mas, a bem da verdade, as preocupações para o cristão podem ser subdivididas ou resumidas em alguns tópicos. E eu fiz até questão de registrá-los aqui, que você também pode levar para o seu aluno. A primeira pergunta que tem que ser feita é se este trabalho glorifica a Deus. É um trabalho que glorifica a Deus? Ok, responda a pergunta. A segunda pergunta, segundo o olhar cristão, é: será que esse trabalho beneficia meu próximo? Ou seja, através do meu trabalho eu consigo servir a outras pessoas? A bem da verdade, todo e qualquer trabalho, se você olhar bem, o trabalho por si só beneficia alguém, a sua família ou ao seu próximo, né? Se você é um médico, você cura doentes. Se você é um engenheiro, você constrói edifícios sólidos para que eles não venham a ruir e matem pessoas, né? Enfim, se você é um advogado, você luta pelo direito alheio, tentando fazer justiça. A outra pergunta é: eu me considero chamado para este trabalho, ou pelo menos consigo fazê-lo bem e encontrar prazer nele? Porque isso é uma régua para o ser humano. Se eu consigo encontrar prazer no meu trabalho, é um bom sinal de que isso faz parte de mim, que eu estou glorificando a Deus. E eu consigo fazê-lo bem. Geralmente a gente só tem prazer naquilo que a gente consegue fazer bem. É tão interessante nesse aspecto que até os hobbies do ser humano envolvem trabalho. O ser humano tudo tem a ver com trabalho. O corpo humano, tudo tem a ver com trabalho, os músculos, tudo foi feito e preparado para o trabalho, até o cérebro foi feito para o trabalho. Para algumas pessoas, por exemplo, o hobby, ou seja, o que elas fazem no seu tempo livre, que é quando elas não estão trabalhando, é lavar um carro, é, cuidar da casa, construir alguma coisa através ali da carpintaria, tudo envolvendo trabalho, né? A outra pergunta que se deve fazer é se ela provê as necessidades materiais. Porque se ela não estiver provendo as necessidades materiais, talvez você
seu aluno, precise repensar realmente qual o caminho a ser tomado. Talvez ele esteja num trabalho pelo qual não é vocacionado por Deus. E por último, obviamente, se ele permite levar uma vida equilibrada e piedosa, ou seja, eu consigo trabalhar, cuidar da minha família, estar na igreja. Então, o ser humano ele é feito para viver em equilíbrio. E aqui, meus irmãos, já para finalizar, né, lembrando que você tem que levar esses questionamentos para os seus alunos, você tem que estar sempre provocando seus alunos a pensar sobre isso, mas eu gostaria de trazer uma citação do Lutero. Lutero ele diz o seguinte: o mundo não considera o trabalho uma bênção, mas foge dele e o odeia. Eles mal podem esperar para parar de trabalhar, mas os piedosos, os crentes, os cristãos, que temem ao Senhor, trabalham com o coração pronto e alegre. Então, meus irmãos, esta é a finalidade do trabalho: glorificar a Deus. Lembrando sempre, se Deus é um Deus que trabalha, por que eu deveria fazer diferente? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu também devo trabalhar. Meus queridos alunos, se eventualmente estiverem assistindo, queridos professores, queridos colegas de bancada que dividiram mais esse podcast comigo, né? Importante podcast. Eu agradeço a Deus a oportunidade e oro a Deus para que seus alunos e a sua aula sejam abençoados e que realmente essa ideia do trabalho seja esculpido na mente e no coração do seu aluno. Amém? Tenha um bom final de semana e uma boa aula. Amém. Amém.